A intrincada teia de conexões reais sempre foi um tema de fascinação, intriga e, às vezes, até de escândalo. Entre as muitas histórias que se destacam está a relação tensa entre a princesa Anne e Camila, duquesa da Cornualha. De acordo com recentes alegações feitas públicas pela ex-costureira da princesa Diana, a princesa Anne teria dito diretamente a Camila: "Você não é rainha." Essa declaração, embora aparentemente simples, acredita-se refletir conflitos profundos dentro da família real, especialmente em questões de aceitação, hierarquia e posição. Ao explorarmos essa afirmação surpreendente, mergulharemos nas sutilezas da hierarquia real, na influência da princesa Diana sobre a percepção pública e nas possíveis implicações para o futuro da monarquia. A família real britânica é uma instituição complexa, marcada por relações intrincadas, lutas de poder e rivalidades entre gerações. A princesa Anne, única filha da rainha Elizabeth II, sempre desempenhou um papel central nesse mistério. Conhecida por sua atitude prática e forte ética de trabalho, Anne frequentemente escolheu o dever em vez dos confortos e privilégios da realeza. Ao contrário de seu irmão, o rei Charles III, que lida com os holofotes com variados graus de diplomacia, Anne tem se focado nos laços familiares, nos esforços humanitários e na manutenção da honra da família real. Por outro lado, a entrada de Camila na realeza foi turbulenta, marcada por seu relacionamento anterior com Charles durante o casamento dele com a princesa Diana. Camila era vista como uma estrangeira e passou anos trabalhando para se estabelecer dentro da monarquia. As interações entre essas duas mulheres poderosas fornecem um microcosmo dos conflitos mais amplos dentro da instituição, expondo rivalidades pessoais e as tensões entre tradição e modernidade. Além disso, destacam a luta contínua por deveres e responsabilidades que continua a moldar a face em evolução da monarquia. A princesa Diana permanece uma figura imponente na história da monarquia britânica, lembrada não apenas por sua beleza e elegância, mas também por seu impacto profundo na percepção pública da família real. A empatia, abertura e dedicação de Diana às causas de caridade revolucionaram a estratégia de relações públicas da monarquia. Seu casamento com o príncipe Charles inicialmente parecia um conto de fadas, mas as duras realidades da vida real logo surgiram, e Diana emergiu como uma fonte de força, compaixão e modernidade. O relacionamento de Diana com Camila foi retratado como adversarial, especialmente por conta do papel de Camila na ruptura do casamento de Diana com Charles. Publicamente, Diana abordou suas lutas com a vida real, frequentemente fazendo declarações por meio de suas roupas e postura que ressoavam com um público contemporâneo. Ela se tornou um símbolo da princesa do povo, alguém que transcendeu os rígidos limites da realeza para se conectar com o público em um nível pessoal. Hoje, o legado de Diana permanece um ponto de referência crítico, pelo qual tanto Anne quanto Camila são julgadas. O público continua a ver Diana como um símbolo de compaixão, e sua memória serve como uma lente através da qual as ações e os papéis de outras mulheres reais são escrutinados. Essa comparação contínua molda as dinâmicas em evolução do dever real, aceitação e percepção pública, com a sombra de Diana pairando sobre as ações da geração atual de membros da realeza. A alegação de que a princesa Anne disse a Camila: "Você não é rainha", carrega múltiplas camadas de interpretação. À primeira vista, pode parecer uma simples afirmação de fato, mas também pode indicar questões mais profundas de dinâmicas de poder e aceitação dentro da família real. Conhecida por sua franqueza, Anne pode ter expressado seu compromisso com a hierarquia estabelecida da monarquia, onde títulos e papéis são de suma importância. Suas palavras podem ser vistas como um lembrete sutil a Camila de seu lugar dentro da família, especialmente considerando sua história complicada com Diana. A declaração também sugere tensões persistentes do drama em torno de Charles, Diana e Camila. Apesar dos esforços de Camila para se integrar à família real,
parece que a aceitação total ainda pode ser um desafio para alguns membros. A observação de Anne, se verdadeira, reflete as divisões dentro da instituição real. Divisões que espelham conversas mais amplas na sociedade sobre gênero, poder e autoridade. Especialmente no que diz respeito aos papéis das mulheres em um sistema patriarcal como a monarquia britânica. À medida que a curiosidade pública continua a crescer, a família real precisa navegar pelo delicado equilíbrio entre manter a tradição e abraçar realidades modernas. A declaração de Anne ressalta os desafios enfrentados pela realeza moderna, enquanto lida com mágoas do passado e tenta abrir caminho em um mundo em constante mudança. A princesa Anne sempre se destacou entre seus parentes reais por sua ética de trabalho, maneira direta e dedicação às suas responsabilidades. Enquanto outros membros da família real costumam se envolver em papéis mais diplomáticos e cerimoniais, Anne adotou uma abordagem diferente. Ela é conhecida por sua atitude prática e passou décadas trabalhando incansavelmente em prol de várias causas de caridade, tornando-se uma das reais mais trabalhadoras. Alguns veem Anne como uma rebelde dentro da família real, alguém que desafiou as tradições da realeza ao priorizar o dever acima das aparências públicas. Outros a veem como um sopro de ar fresco, uma figura pragmática em uma instituição muitas vezes associada ao pompa e circunstância. A dedicação de Anne ao trabalho é exemplificada por seu forte senso de dever e por suas contribuições frequentemente subestimadas para uma família real. Se o comentário relatado a Camila for preciso, ele pode ser interpretado como mais do que apenas um insulto. Pode refletir as crenças de longa data de Anne sobre a hierarquia real e as responsabilidades que acompanham os títulos reais. O senso de dever de Anne sempre foi central para sua identidade, e seu compromisso com os valores da monarquia pode tê-la levado a lembrar Camila de seu lugar na ordem hierárquica real. Também destaca a profunda lealdade de Anne à sua mãe, a Rainha Elizabeth II, e seu desejo de preservar a honra da família real. Os títulos reais na monarquia britânica carregam um imenso significado, enraizado em séculos de tradição, protocolo e hierarquia. Os títulos não apenas definem o status, mas também moldam as relações internas dentro da família real e influenciam a forma como são percebidos pelo público. Por exemplo, o título de rainha carrega um nível único de poder e respeito, sendo tradicionalmente reservado para o monarca reinante e seu consorte real. Quando Camila se casou com Charles, ela assumiu o título de Duquesa da Cornualha, um papel significativo, mas que sempre foi ofuscado por seu passado controverso. Seu envolvimento na dissolução do casamento de Charles com Diana continua a afetar como ela é vista dentro da família real e pelo público. O comentário de Anne pode refletir uma relutância mais profunda entre alguns membros da família real em aceitar plenamente a posição e o título de Camila, mesmo após muitos anos de casamento com Charles. Ao longo da história, a família real tem experimentado conflitos sobre títulos, papéis e responsabilidades, levando tanto a lealdade quanto a discórdia dentro da instituição. Compreender esse contexto histórico é crucial para analisar o significado do comentário de Anne e como ele se encaixa no quadro maior de tradição real, relacionamentos pessoais e percepção pública. Desde seu casamento com o rei Charles III, Camila, Duquesa da Cornualha, enfrentou desafios significativos para ganhar aceitação pública. No início, ela foi recebida com suspeita e desaprovação, particularmente devido ao seu papel no rompimento do casamento de Charles e Diana. No entanto, ao longo dos anos, Camila trabalhou duro para reabilitar sua imagem, focando em trabalho de caridade e serviço público para conquistar um público cético. Os esforços filantrópicos de Camila têm sido diversos, com foco em questões como saúde, bem-estar animal e alfabetização. Sua transformação de uma figura controversa para uma de responsabilidade e dedicação tem sido um processo longo e difícil, e ela continua a enfrentar comparações com Diana. Enquanto algumas pessoas passaram a apreciar a tenacidade e o compromisso de Camila, outras permanecem indiferentes, muitas vezes vendo-a sob a sombra do legado de Diana.
Para muitos, Camila sempre será vista através da lente do passado, um lembrete de questões não resolvidas e da história complicada da família real. Essa percepção persistente complica seu relacionamento com sua cunhada, a princesa Anne, que representa uma abordagem mais tradicional e direta à vida real. A mídia britânica desempenhou um papel fundamental na formação das percepções públicas sobre a família real, frequentemente exacerbando tensões e rivalidades dentro da instituição. Desde o surgimento do jornalismo sensacionalista, a família real tem estado sob constante escrutínio, com cada interação e declaração ampliada e analisada pela imprensa. A suposta observação de Anne a Camila é um exemplo de como até mesmo pequenas declarações podem ser exageradas pela mídia, transformando uma conversa privada em um espetáculo público. A influência da mídia sobre as relações reais tem sido uma fonte de tensão dentro da família. As manchetes podem distorcer o contexto de uma situação, levando a especulações e opiniões públicas que podem não refletir com precisão as verdadeiras dinâmicas em jogo. Os membros da família real têm tido que navegar cuidadosamente nesse campo minado midiático, equilibrando suas vidas privadas com as constantes demandas do escrutínio público. Para Anne, que valoriza a autenticidade e franqueza, os aspectos performativos da vida real exigidos pela mídia podem ser uma fonte de frustração. Camila, por outro lado, teve que lidar com a imagem midiática de ser a outra mulher e trabalhar arduamente para mudar a narrativa em torno de seu papel na família real. A relação complicada entre a família real e a mídia continua a moldar sua imagem pública e a influenciar como eles interagem uns com os outros. A tradição é um dos pilares da monarquia britânica, guiando desde rituais cerimoniais até relacionamentos familiares. No entanto, à medida que a sociedade evolui, a monarquia teve que se adaptar às expectativas modernas enquanto mantém seus valores tradicionais. A princesa Anne, criada no centro dessas tradições, personifica o desafio de honrar o legado da família real e, ao mesmo tempo, forjar sua própria identidade dentro da instituição. A aceitação de Camila como duquesa e seu possível papel como rainha consorte geraram discussões sobre como as tradições reais devem evoluir para permanecerem relevantes em uma sociedade moderna. A tensão entre o compromisso de Anne com a tradição e a abordagem mais contemporânea de Camila destaca a luta contínua dentro da família real para encontrar um equilíbrio entre honrar o passado e se adaptar ao presente. À medida que as expectativas do público sobre a monarquia continuam a mudar, a instituição deve navegar pelas complexidades da mudança, enquanto preserva sua identidade central. O suposto comentário de Anne para Camila reflete uma relutância em aceitar plenamente as mudanças, destacando a tensão contínua entre manter a tradição e atender às demandas de uma monarquia moderna. À medida que a família real britânica enfrenta novos desafios, a questão da liderança futura e da unidade torna-se cada vez mais importante. Com o rei Charles III no trono, a família se encontra em uma encruzilhada e seu futuro será moldado tanto por ressentimentos passados quanto pelas realidades atuais. As tensões entre membros da família, exacerbadas por comentários como o supostamente feito por Anne, podem afetar a percepção pública da monarquia e sua coesão interna. A monarquia enfrentará desafios adicionais para responder à crescente demanda do público por transparência, responsabilidade e empatia. A abordagem tradicional de Anne e o papel em evolução de Camila, especialmente à medida que ela assume uma posição mais proeminente na família, serão centrais para esse equilíbrio. A próxima geração de membros da realeza, incluindo o príncipe William e Kate Middleton, também terá um papel fundamental na formação do futuro da monarquia e na maneira como ela navega por essas dinâmicas complexas. A capacidade da família real de manter a unidade e se adaptar às expectativas sociais em constante mudança será crucial para sua relevância contínua. Embora os ressentimentos históricos possam nunca desaparecer totalmente, a capacidade da monarquia de apresentar uma frente unida e evoluir com o tempo determinará sua sobrevivência a longo prazo. Ao longo da história da família real britânica, rivalidades internas, falhas de comunicação
e conflitos muitas vezes mancharam os relacionamentos e testaram a resiliência da instituição. O suposto comentário de Anne a Camilla é apenas o exemplo mais recente de como tensões não resolvidas podem ressurgir e ameaçar a coesão da monarquia. Enquanto a família real enfrenta desafios contemporâneos, como a demanda por empatia e autenticidade, eles precisam aprender com erros passados em comunicação e resolução de conflitos. A unidade, especialmente diante de escândalos públicos e dificuldades pessoais, é essencial para manter a integridade da monarquia. Ao refletir sobre conflitos históricos e como foram resolvidos, a família real pode se preparar melhor para os desafios futuros e evitar repetir os erros do passado. Os relacionamentos dentro da família real têm um impacto significativo sobre como eles são percebidos pelo público. Amizades, rivalidades e tensões entre membros da família podem moldar a opinião pública e influenciar como desempenham seus deveres reais. Por exemplo, a simpatia do público pelo príncipe William e pelo príncipe Harry mudou drasticamente após o rompimento entre os irmãos, com cada um recebendo apoio de diferentes segmentos da população. Da mesma forma, rumores de tensão entre Anne e Camilla podem influenciar a percepção pública e moldar as narrativas da mídia. O público muitas vezes vê a família real através de uma lente de drama e conflitos internos, o que afeta a aceitação geral da monarquia como instituição. Para a família real permanecer relevante, eles devem encontrar maneiras de transformar dinâmicas pessoais desafiadoras em uma imagem pública mais positiva. A etiqueta e a tradição reais governam quase todos os aspectos da vida dentro da monarquia britânica, desde aparições públicas até comportamentos privados. Embora esses protocolos possam parecer ultrapassados para alguns, eles são essenciais para manter a posição e a autoridade da monarquia. As interações entre os membros da realeza, incluindo Anne e Camilla, são regidas por essas regras, que às vezes criam um palco para que as dinâmicas de poder se manifestem. A princesa Anne, que sempre enfatizou o dever e a responsabilidade, adere estritamente aos protocolos reais. Camilla, por outro lado, buscou reformular algumas dessas tradições para adequá-las ao seu papel mais moderno. O suposto comentário de Anne para Camilla reflete a luta contínua dentro da família real para conciliar tradição e modernidade. À medida que a monarquia continua a evoluir, equilibrar essas expectativas será fundamental para gerenciar a imagem pública e o engajamento da família real. O legado da princesa Diana continua a lançar uma longa sombra sobre a família real, influenciando as expectativas do público sobre o comportamento e a aparência dos membros da realeza. O foco de Diana na família, sua franqueza sobre suas dificuldades e suas iniciativas de caridade deixaram uma impressão duradoura nas pessoas ao redor do mundo. Tanto Anne quanto Camilla representam diferentes facetas da responsabilidade e da percepção pública da realeza, mas não conseguem escapar das comparações com Diana. O legado de Diana é frequentemente usado como parâmetro para a compaixão e a graça esperadas das mulheres reais. Enquanto Anne incorpora um compromisso firme com os deveres reais e a tradição, o caminho de Camilla para a aceitação reflete os desafios de ganhar um lugar dentro da família real. A influência duradoura de Diana molda a maneira como o público percebe Anne e Camilla, afetando seus relacionamentos e papéis dentro da monarquia. Na sociedade contemporânea, a monarquia britânica enfrenta questões contínuas sobre sua relevância. Membros da realeza como Anne e Camilla precisam navegar pela tensão entre tradição e modernidade, enquanto respondem às atitudes sociais em mudança em relação às instituições de poder. A monarquia é frequentemente criticada como uma instituição desatualizada, especialmente em uma era de transparência e responsabilidade. O suposto comentário de Anne para Camilla destaca o desafio de manter uma identidade monárquica enquanto responde à opinião pública. A tarefa para a família real é encontrar um equilíbrio entre manter a tradição e demonstrar que a monarquia é adaptável e relevante em um mundo em mudança. A demanda do público por membros da realeza acessíveis e relacionáveis moldará o futuro da instituição.
e a capacidade da monarquia de evoluir determinará sua longevidade. Os laços familiares desempenham um papel central na vida da família real, influenciando lealdade, comportamento e percepção pública. A visão de mundo e a abordagem ao dever de Anne foram moldadas por seus relacionamentos próximos com sua mãe, a rainha Elizabeth II, e seus filhos. A integração de Camila na família exigiu que ela navegasse por dinâmicas familiares complicadas, particularmente à luz do legado de Diana. A força dos relacionamentos familiares pode servir como um amortecedor em tempos de controvérsia, permitindo que a família real apresente uma frente unida. No entanto, rupturas dentro da família, como as tensões contínuas entre o príncipe Harry e o restante da família real, podem expor vulnerabilidades. A comunicação aberta e o compromisso compartilhado com os objetivos da monarquia podem ajudar a fortalecer os laços familiares e promover a unidade, mesmo diante de diferenças pessoais. O trabalho de caridade é uma das principais responsabilidades da família real e reflete o engajamento da monarquia com questões sociais. A princesa Anne tem estado envolvida com causas tradicionais há muito tempo, focando no desenvolvimento juvenil e em atividades equestres. Camila, por outro lado, adotou uma abordagem mais moderna, defendendo questões como violência doméstica, saúde mental e alfabetização. O contraste entre as iniciativas filantrópicas de Anne e Camila destaca a discussão mais ampla sobre como a monarquia pode abordar efetivamente questões sociais urgentes. Para permanecer relevante, a família real deve encontrar maneiras de se conectar com o público moderno através de seu trabalho de caridade, mantendo a dignidade e o espírito da realeza. Equilibrar modernidade e tradição será essencial para a família real manter sua influência nos esforços humanitários. O impacto psicológico da vida real é frequentemente negligenciado, mas desempenha um papel significativo na formação do comportamento e dos relacionamentos dos membros da família real. As pressões do escrutínio público, do dever e das expectativas familiares podem ter um impacto profundo no bem-estar pessoal. A atitude prática de Anne pode ter sido moldada por suas experiências como princesa, equilibrando as demandas da vida real com seus valores pessoais. A jornada de Camila envolveu navegar por críticas públicas e entrar em uma família com uma história complexa e turbulenta. Compreender o impacto psicológico da vida real ajuda a explicar algumas das dinâmicas dentro da família e os desafios que enfrentam. A maneira como os membros da realeza lidam com essas pressões afeta como interagem entre si e as expectativas do público sobre eles. À medida que a monarquia continua a evoluir, o papel da princesa Anne se tornará cada vez mais importante. Conhecida por sua dedicação e ética de trabalho, Anne se destacou como uma integrante da realeza que prioriza o dever acima de tudo. Seu envolvimento em organizações de caridade, especialmente aquelas focadas em desenvolvimento juvenil e atividades equestres, lhe rendeu amplo respeito. O compromisso de Anne com o serviço pode desempenhar um papel crucial em guiar a família real em períodos de mudança. À medida que as futuras gerações de membros da realeza, como o príncipe William e Kate Middleton, enfrentam as demandas da sociedade moderna, a abordagem prática de Anne pode servir como um modelo de firmeza e dever. Sua crescente influência dentro da família pode ajudar a moldar o futuro da monarquia, proporcionando estabilidade e um lembrete dos valores duradouros que definiram a família real britânica por séculos. A história da princesa Anne e de Camila, duquesa da Cornualha, é uma história de contrastes entre tradição e modernidade, dever e relacionamentos pessoais, e percepção pública e realidade privada. O suposto comentário de Anne para Camila reflete a tensão contínua dentro da família real, enquanto navegam por essas dinâmicas complexas. A monarquia deve continuar a se adaptar às expectativas modernas, enquanto preserva as tradições que a definiram por séculos. À medida que o rei Charles III assume seu novo papel, o futuro da monarquia dependerá da capacidade de seus membros em encontrar um terreno comum, reconciliar ressentimentos passados e apresentar uma frente unida. Os papéis de Anne e Camila, juntamente com a próxima geração de membros da realeza,
moldarão o caminho a seguir para a família real britânica, determinando se ela continuará sendo uma instituição relevante e respeitada nos próximos anos.